O Supremo Tribunal Federal decidiu por 10 votos a 1 derrubar 2 decisões provisórias que o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu na semana passada, autorizando enfermeiros a atuar em procedimentos de aborto nos casos permitidos por lei. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações. Quais os principais motivos apontados pelos demais ministros da Corte ao discordarem dessa decisão de Luiz Roberto Barroso, que já deixou o Supremo? Bem-vinda, boa noite, Janaína. Pois é, né, Tiago? Deixou o Supremo ali com essas surpresas ali, né, em relação ao aborto. Então, ele deu, no último dia ali que ele tinha como ministro do Supremo, ele deu essas liminares, foram liminares em 2 ações específicas que foram apresentadas no Supremo justamente para tentar garantir ali o acesso à interrupção da gravidez, ao aborto, nos casos que são permitidos por lei, né? Especialmente quando é uma gravidez ali indesejada, resultada de um estupro. Então, uma ação era para que o Supremo reconhecesse o estado de coisas inconstitucional no sistema de saúde público, na assistência de meninas e mulheres, né, que são vítimas de estupro e que, infelizmente, o sistema público tem um número insuficiente de hospitais habilitados para isso. A outra ação seria para dizer ali, é uma ação que diz ali, pede que o STF também reconheça que não é prerrogativa exclusiva dos médicos realizarem esses procedimentos nesses casos que são permitidos por lei e que isso pode ser estendido também aos técnicos de enfermagem e aos enfermeiros e que por isso eles não podem ser criminalizados se eles atuarem dentro desses casos, né, que são permitidos por lei. Foram especificamente essas 2 ações das quais o ex-ministro, né, Luiz Roberto Barroso deu essas liminares a favor dessas ações. Então, esse julgamento, Tiago, acabou acontecendo no plenário virtual, né? Ele deu essa liminar aí na semana passada, no dia 17, e aí logo em seguida o presidente do tribunal abriu ali uma sessão virtual, um julgamento virtual que terminou só hoje. E aí todos os ministros, a não ser Luiz Roberto Barroso, seguiram o voto divergente. Apenas o ministro Luiz Fux, que foi o último a votar, ele votou num voto separado, mas também divergente. Mas quem abriu essa divergência foi o ministro Gilmar Mendes, dizendo que não há uma necessidade ali urgente de uma liminar nesse caso. A ministra Carmen Lúcia, ela também apresentou um voto vogal, porque como é um julgamento virtual, os ministros apenas apresentam os seus votos, não há obrigatoriedade de apresentar um voto escrito. Mas o ministro Gilmar Mendes apresentou um voto escrito, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin também apresentaram um voto escrito. A ministra Carmen Lúcia, na justificativa dela, no voto dela, também entendeu o mesmo que o ministro Gilmar, que não há uma necessidade ali urgente, embora ela considere que esse tema, sim, é um tema muito importante de se discutir, mas que não é urgente uma liminar nesse caso, até porque é um tema sensível e precisa de uma discussão muito ampla. O ministro Luiz Fux, que foi o último a votar, Tiago, ele apresentou um voto divergente e ele diz o seguinte, que seria um contrassenso atribuir a enfermeiros, por ordem judicial, habilitação para realizar procedimentos abortivos quando não possuem idêntica habilitação ampla sequer para o parto. A justificativa do ministro Luiz Fux foi essa. Então foram 10 votos, aí somando todos os votos contrários, a liminar do ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Então, rejeitada essa liminar nessas 2 ações, viu, Tiago? Pois é, bom lembrar que aquele voto que ele deu também para o aborto, no caso de até 12 semanas de gravidez, essa é uma outra questão que está em discussão ainda no Supremo Tribunal Federal e essa é relativa à participação de enfermeiros no procedimento. Janaína Camelo volta na programação da Jovem Pan, agora em